3, 2, 1. Roteiros de viagem pela Terra Santa, primeiras igrejas. Ásia Menor, onde estrangeiros viveram como cidadãos do céu. Pedro escreveu aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia 1:1. NVT. É possível que entre seus destinatários houvesse antigos moradores de Roma que tinham sido expulsos pelo perverso imperador Nero. No primeiro século, o termo estrangeiros descrevia pessoas que não possuíam cidadania do lugar onde residiam e, portanto, não tinham acesso aos privilégios de cidadão. Eram, com frequência, vistos com suspeita por causa de suas crenças ou de seus costumes incomuns. Como resultado, ao que parece os cristãos a quem Pedro escreve sofriam maus tratos. Além disso, sua condição de estrangeiros provavelmente fazia que fossem tratados com desprezo e hostilidade nas comunidades em que viviam. Pedro escreveu para oferecer a esses cristãos uma outra perspectiva. Embora o mundo os visse como estrangeiros residentes, Deus os classificava como estrangeiros de outro tipo, Pi 2.9-11. Longe de considerá-los cidadãos de segunda classe, o Senhor conferiu-lhes grande valor, chamando-os de escolhidos, purificados e nascidos de novo, Pi 1.1-6. Grandes aos olhos de Deus, mas pequenos aos olhos do mundo. Soa familiar? Nos versículos de abertura de sua carta, Pedro apresenta uma tensão que os cristãos enfrentam no mundo ainda hoje. Sofremos para nos submeter a autoridades injustas, desleais e ímpias em vários níveis, no governo, no local de trabalho e, às vezes, até mesmo no lar, Pi 2.13, 3.18. Nosso consolo, porém, está no fato de que, embora o mundo nos veja como estrangeiros, não somos estrangeiros para Deus. Além do mais, nossas breves provações neste mundo, por mais severas que sejam, não podem se comparar às alegrias eternas do céu. RM 8.18, Pi 1.6. Adaptado da Bíblia de Estudo Swindoll, publicado pela editora Mundo Cristão. Primeira Carta de Pedro, capítulo 1. Saudação. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Esperança no meio das provações. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever.
Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Uma vida santa. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos da fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês.